Nesse vídeo nós vamos aprender o que são propriedades em C#, aprofundando um pouco mais nosso conhecimento em um dos princípios da programação orientada a objetos, o encapsulamento. Nós já falamos um pouco sobre encapsulamento na aula sobre classes e objetos do primeiro módulo do curso, para determinar quais atributos e métodos nós queremos que estejam disponíveis para quem for usar essa classe e quais devem ser ocultos, apenas para uso interno. E esse é o propósito do encapsulamento. A ideia de que quando nós estamos escrevendo o nosso código, nós vamos tornar público, ou seja, expor para as outras partes do programa, apenas aquilo que é essencial que seja exposto, enquanto que o estado e as funcionalidades que só dizem respeito àquela classe são mantidos ocultos. Mas antes de entrar no assunto propriedades, vamos falar primeiro sobre getters e setters. Getters e setters são métodos usados para acessar e modificar de forma indireta atributos de uma classe. Elas não são algo exclusivo de uma linguagem como C#, mas sim um conceito aplicado a linguagens orientadas a objetos. Essa é uma forma de proteger os dados daquela classe de um mau uso, por exemplo. Vamos para um exemplo prático para entender como e por que criar métodos getters e setters. Então eu estou aqui no VS Code, naquela solução Learn C# que a gente usou para criar os projetos do nosso primeiro módulo, e eu vou adicionar um projeto novo para a gente trabalhar com propriedades. Então eu vou vir aqui, novo projeto, ele vai ser do tipo console app, e eu vou dar um nome de 09 properties. Vou deixar no diretório padrão, criar projeto. Vamos supor que nós estamos criando uma rede social para gamers. E nessa aplicação nós vamos ter uma classe para o perfil de cada usuário. Então eu vou criar uma nova classe aqui que eu vou chamar de profile. Então eu vou criar aqui como um arquivo vazio, profile.cs. E aqui nós vamos criar então uma classe profile, public class profile. O perfil do jogador vai ter então um nome, então vou ter aqui um public string name e um level. Já que é uma rede social para gamers, nada mais justo que ter um level para mostrar o progresso dele. Então eu vou criar aqui public int level. Esses campos eles estão públicos, então qualquer outra parte do programa vai poder pegar e alterar esses valores. Então vamos usar ele aqui no nosso program. Eu vou criar uma variável do tipo profile. Então, new profile, e a gente vai colocar uns valores aqui nos atributos, então profile.name, vamos colocar aqui fulano da Silva, profile.level, vamos colocar aqui nível 10. E aí vamos colocar um console aqui só mostrando os dados desse usuário. Vou colocar assim para ter várias linhas, vou usar uma interpolação, vou colocar aqui perfil do jogador e vamos pôr nome, profile.name, e level, profile.level. Beleza, podemos rodar aqui só para ver se está tudo funcionando. Vou entrar na pasta do projeto, então cd 09 properties, .NET Run. Beleza, ele deu um warning aqui por causa do tipo de dado que a gente está usando no name, porque como a gente está usando uma string, o ideal seria que a gente não aceitasse valores nulos, mas a gente não precisa se preocupar isso agora. Mas o resultado tá ok, então ele está mostrando aqui, ó, perfil do jogador. Só para deixar mais bonitinho, eu vou colocar aqui também um separador aqui, para ficar visualmente mais agradável. Então se a gente rodar de novo... Beleza, ele está mostrando aqui, ó, perfil do jogador, fulano da Silva, 10 os valores que a gente atribuiu nas variáveis. Mas nós não queremos qualquer um tocando nesses dados, porque isso pode dar algum problema. Imagine que tem uma parte do nosso programa mostrando o level do jogador na tela. Aí tem uma outra classe que vai lá e altera esse valor de alguma forma errada, de alguma forma indevida. A tela então vai mostrar o level errado. Então a gente pode proteger esses atributos tornando eles privados. Então eu posso vir aqui e mudar para private, tanto name quanto level. E aí é claro que agora a gente não vai mais conseguir acessar esses atributos, porque eles são privados. Então aqui a classe program não tem mais acesso a esses atributos. Então agora, ao invés da gente deixar eles públicos, nós vamos criar métodos para poder acessar e alterar esses dados. Então eu vou criar aqui um método string getName. Esse vai ser o getter do name, então ele simplesmente vai retornar o name. Eu vou criar aqui um método que vai retornar void, que vai ser o setName, então esse vai ser o setter do name, e aí ele vai receber um atributo name, e a gente vai simplesmente atribuir o argumento name dentro do atributo name. Dessa forma, lembrando que como eles têm o nome igual, a gente diferencia através do this. O this está dizendo que esse name representa o atributo aqui de cima, enquanto que o name isolado dentro do escopo desse método representa o argumento name que foi colocado na assinatura do método. E a mesma coisa para o level, então eu vou criar aqui um getter para ele. Esse aqui vai ser do tipo int, getLevel, e nós vamos retornar aqui level, return level.
E public void set level, ele vai receber um inteiro também, que vai ser o novo valor para o level, e a gente vai atribuir ele da mesma forma que a gente fez com o name. Então, level igual a level. E aí a gente pode ajustar aqui no program para ele usar os métodos ao invés de acessar os atributos diretamente. Então, aqui onde a gente está atribuindo o valor, a gente usa um set name. Então, a gente vai estar atribuindo o nome e no lugar do level, a gente dá um set level e atribuímos o valor também. E aqui, para pegar o valor, a gente usa o getName e o getLevel para pegar o level. Tá, mas aí ficou a mesma coisa que antes, já que nós podemos alterar e recuperar os atributos da mesma forma, só que agora chamando os métodos. Sim, mas aí nós temos mais controle sobre esses dados. Por exemplo, nós podemos adicionar uma validação para o nome do jogador, não permitindo que ele tenha menos de 3 letras, por exemplo. Vamos fazer isso, ó. Aqui em Profile, a gente poderia vir aqui no setName e eu vou fazer aqui um if. Então, se o name que a gente está recebendo aqui como argumento .length, que é o tamanho dele, for maior ou igual a 3, a gente atribui o valor. E se não for, ele não vai fazer nada. Então, ele só vai alterar quando esse argumento tiver 3 letras ou mais. Então, se a gente vier aqui e vamos supor, ó, aqui a gente atribuiu fulano da Silva e aqui a gente pode fazer assim, ó, profile.setName, vou colocar aqui um valor com 2 letras apenas. Se a gente rodar isso aqui, então vou voltar para o terminal, vou limpar aqui com o comando cls e vou executar com .NET Run. A gente pode ver que ele continua com o mesmo valor que a gente atribuiu inicialmente, porque como esse aqui tem 2 caracteres, ele chegou nessa validação, a quantidade de letras era menor do que 3, então ele nem atribuiu o valor. Mas se a gente trocar aqui para alguma outra coisa, vamos chamar aqui de Maria, e a gente rodar de novo, a gente pode ver que ele atribuiu o valor corretamente. Já o level, a gente pode fazer um negócio diferente. Nós não queremos que ninguém possa alterar o valor dele. Ao invés disso, ele vai ser calculado automaticamente. Então a gente pode remover o setter dele, então a gente não vai permitir que ninguém altere o valor dele, e ele vai ser calculado a partir da experiência do jogador. Vamos supor que o jogador receba uma quantidade de XP, e aí a gente calcule o level dele a partir disso. Então a gente vai criar aqui um novo atributo, ele vai ser privado também, então private int. Eu vou chamar de experience. Experience não vai ter getter e setter. Ao invés disso, a gente vai criar um método que adiciona a experiência para o perfil do jogador. Então, vamos supor que ele fez uma tarefa e ele ganhou 100 de XP. Aí a gente adiciona esse XP à experiência atual dele. Aí ele faz uma outra tarefa, ganha mais 500 e a gente vai somando esse valor. Então, eu vou criar um novo método aqui. Ele vai ser público também. Então, public void add experience. Nesse caso eu estou colocando add experience porque a gente não vai setar o valor, a gente vai somar ele. E aí a gente vai receber aqui experience com a quantidade de XP que ele recebeu. E a gente pode fazer assim, ó, experience maior ou igual a XP. Que aí a gente vai estar somando a experiência atual desse jogador, o valor que foi recebido nesse argumento. E aí a partir disso a gente pode calcular o level também. Vamos criar um critério simples aqui para definir quantos levels ele tem. Vamos supor que a cada 1000 de experiência ele sobe um level. Então, se ele tiver 1000 de experiência, ele vai ter level 1. Se ele tiver 5000, ele vai ter level 5. A gente pode simplesmente pegar level igual e dividir a quantidade de experiência por 1000, que aí se ele tiver 1000 de experiência, dividindo por 1000, o level vai ser 1. Se ele tiver 5000, dividindo por 1000, o level vai ser 5. E assim vai indo a partir de qualquer valor que ele tiver de experiência. E aí a gente pode fazer isso agora. Aqui no program, ao invés da gente setar o level dele, que nem a gente está fazendo aqui, que inclusive está dando erro porque a gente removeu aquele setter do level, a gente vai adicionar experiência para ele. Então eu vou remover essas 2 linhas. E aí vamos supor que ele fez uma tarefa e ganhou 1000 de experiência. Então vamos fazer aqui, ó, add experience 1000. Se a gente roda isso aqui, vou abrir o terminal, vou limpar aqui, .NET Run, a gente pode ver que ele mostra level 1 agora. Se a gente adicionar mais 1000 de experiência, vamos adicionar mais 1000 aqui, ó, add experience mais 1000 e rodar novamente, ele vai ter uma somatória de 2000 de experiência, então ele vai ter level 2. Se a gente adicionar mais um valor aqui, ó, vamos adicionar mais um valor grande aqui, ó, 5350. Então ele vai ter 7350. Isso vai fazer com que ele tenha, se a gente rodar novamente,
nível 7. Ótimo, então getters e setters garantem o encapsulamento dos membros da nossa classe, para que a gente possa proteger esses dados de mau uso. Então, ao invés da gente expor eles diretamente, a gente cria getters para recuperar o valor e setters para atribuir esse valor. E a gente tem um controle melhor de como esses valores são recuperados e como eles são atribuídos, garantindo a consistência da nossa aplicação. Então, esse é um conceito muito comum que você vai encontrar em praticamente todas as linguagens orientadas a objetos. Ao invés de você expor diretamente um membro da sua classe, você cria getters e setters para ele. Mas em C# existe uma forma melhor de encapsular os atributos, que é através das propriedades. A propriedade é um mecanismo para ler, escrever e processar o valor de um atributo. Elas são implementadas através de métodos especiais que são chamados de acessores, que vão permitir que nós apliquemos o mesmo nível de controle e encapsulamento que os métodos getters e setters, mas sem ter que escrever todos esses métodos manualmente. Vamos aplicar isso na prática aqui então na nossa classe profile, substituindo esses métodos getters e setters por propriedades. Então a gente pode remover todos esses métodos aqui, que são os getters e setters do name e do level. A gente vai manter o addExperience e a gente vai substituir esses atributos por propriedades. Então, primeira coisa, eu vou tornar ele aqui público, porque daí a visibilidade da propriedade é pública. A gente mantém o tipo, eu vou colocar aqui name com letra maiúscula, e aí a gente coloca entre chaves get e set, dessa forma. E a gente pode remover o ponto e vírgula do final. E a mesma coisa para o level, eu vou deixar aqui público, vou deixar o tipo int, vou colocar aqui a primeira letra maiúscula e vou colocar entre chaves get e set. Eu mudei o nome porque, por convenção, os nomes das propriedades devem começar sempre com maiúscula, diferente dos atributos que começam com minúscula. Isso não é obrigatório, é uma convenção, então provavelmente sempre que você vê um campo começando com letra maiúscula em um software escrito em C#, vai ser uma propriedade, enquanto que os campos começando com minúsculas são atributos. E de novo, não é obrigatório, mas eu recomendo muito que você siga a convenção. A propriedade ela é public, então ela é visível para as outras partes do programa. E agora a gente vai ter controle e o encapsulamento através dos acessores, que são esse get e set. Quando a gente cria uma propriedade colocando get set vazio assim, significa que ela tem uma implementação automática. Então, por trás dos panos, o C# está criando um atributo e um método get e setter automaticamente para a gente. E a gente pode usar eles assim. Voltando aqui em program, a gente vai usar essas propriedades semelhante ao que a gente fez com os atributos. Então, a gente simplesmente coloca aqui .name, que é o nome da propriedade, e faz a atribuição usando o sinal de igual, como a gente fazia com os atributos. Então, eu vou fazer aqui name igual a fulano da Silva. E para ler o valor é a mesma coisa, a gente só precisa fazer aqui .name e .level. Então, quando a gente usa o igual aqui, é a mesma coisa que a gente faz com o atributo, mas o que acontece é que, na verdade, por trás ele está chamando o acessor set da propriedade para fazer essa atribuição do valor. E quando a gente dá um ponto propriedade para ler o dado aqui, ele não está pegando o valor direto, ele está fazendo uso do acessor get para recuperar esse valor. E aí é claro que, como eu mudei o nome, eu tenho que corrigir aqui embaixo também, eu vou colocar a letra maiúscula para a gente continuar atualizando o valor do level. Mas aí, usando essa implementação automática, nós voltamos para a situação inicial, onde qualquer um pode ir lá e mudar o valor do level. Então eu posso voltar aqui e fazer profile.level igual a alguma coisa. Então, para evitar que isso aconteça, a gente pode mudar a visibilidade dos acessores aqui também. Então, por exemplo, o level a gente não quer que seja atribuído, então a gente pode mudar a visibilidade só do set dele para private. Isso quer dizer que só vai ser possível atribuir um valor para essa propriedade dentro da própria classe. E a gente pode perceber isso olhando aqui para o addExperience. Ele ainda pode alterar o valor da propriedade, mas aqui em Program ele passa a dar erro. E aí ele até fala aqui no erro para a gente que a gente não pode usar o .level porque o acessor set dele não está acessível. Então a gente volta a ter aquele mesmo encapsulamento que a gente tinha quando a gente fez os métodos getters e setters, só que com propriedades fica de uma forma muito mais sucinta. E agora vamos para a validação aqui do nome, aquela uma que a gente tinha feito para garantir que o nome só possa ser alterado quando possui 3 letras ou mais. Então, para fazer isso, a gente não pode usar a implementação automática da propriedade. A gente vai ter que ter um atributo de apoio para poder atribuir esse valor fazendo aquela condição. Então, para fazer isso, a gente pode substituir esse ponto e vírgula no acessor por chaves e a gente vai colocar aqui dentro o código com a lógica que a gente quer para essa
essa validação. Então eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar, colocar um em cada linha. E aí no set, a gente pode fazer aquela mesma condição que a gente tinha feito para verificar se o valor tem aquela quantidade de letras. Mas qual que é o valor que a gente vai verificar a quantidade de letras aqui no set? Se a gente olhar de volta o método setter que a gente tinha antes, eu vou colar ele aqui embaixo para a gente comparar, a gente recebia um argumento name, e era nele que a gente fazia essa validação para ver se o length era maior ou igual a 3. Mas a gente não tem um name sendo recebido aqui no set. Mas quando a gente está implementando aqui o setter da propriedade, a gente pode usar uma palavra-chave value que vai representar o valor que está sendo recebido quando a gente faz name igual a alguma coisa. Então aquela palavra-chave value vai representar esse dado que está sendo passado para nossa propriedade. E a gente pode fazer essa mesma lógica aqui de baixo. Eu vou até apagar aqui. Então a gente vai fazer aqui if.length para verificar o tamanho da string que está chegando nesse setter. E se ela for maior ou igual a 3, a gente vai atribuir esse valor. Tá, mas aonde que eu vou atribuir esse valor? A gente não pode fazer aqui name igual a alguma coisa, porque não dá para chamar a própria propriedade dentro dela. Nesse caso, a gente vai precisar criar um atributo de apoio, que vai ser um atributo que nós mesmos vamos criar para que seja usado dentro dessa propriedade. Ele vai ser privado, então eu vou criar aqui em cima assim, ó. Ele vai ser privado, porque a gente não quer que ele seja acessado fora da classe, só a propriedade vai ler ele, vai ser do tipo string também, e eu vou chamar de name, e a gente pode atribuir o valor aqui fazendo name igual a value. Então, a partir de agora, o nosso setter, ele vai implementar uma validação e vai atribuir esse valor que está sendo recebido numa variável de apoio. E aí a gente precisa ajustar o getter também, porque daí o getter passa a ter que usar esse mesmo atributo de apoio para retornar o valor. Então, a gente troca aqui o ponto e vírgula por chaves e faz a implementação aqui dentro. Então, o que o getter vai fazer é retornar o valor do name. Ou seja, lá em program continua funcionando igual. A gente continua usando a propriedade name normalmente, só que agora ele passa a fazer uma validação. Então, se a gente tentar atribuir aqui um valor semelhante ao que a gente fez antes, com 2 letras só, vou colocar aqui AB, por exemplo. Quando a gente rodar, vou limpar aqui, .NET Run, ele vai continuar mostrando fulano da Silva, porque essa atribuição aqui fez uma validação e ele não atribuiu o valor com 2 letras. Mas se a gente colocar aqui mais letras e rodar aqui de novo, a gente pode ver que ele atribuiu o valor agora. Nós podemos também ter propriedades com um único acessor. Vamos supor que a gente queira mostrar a experiência agora lá no nosso resultado. A gente poderia criar uma nova propriedade para experience. Então a gente mantém aqui o atributo experience como apoio e a gente cria uma propriedade para recuperar o valor dele. Então a gente pode fazer aqui public int, ele vai ter o nome experience com letra maiúscula, que é a convenção para os nomes de propriedades, só que ao invés dele ter o acessor get e set, ele só vai ter o acessor get, porque a gente só quer retornar o valor, a gente não quer que ninguém altere o valor dele, ele só vai ser alterado através do add experience. Então a gente pode implementar aqui o set com return experience, retornando o atributo de apoio para ele aqui. Então se a gente salvar isso, voltar aqui em program, a gente pode vir aqui, vou colocar aqui exp profile.experience. Por não ter setter, se a gente tenta atribuir, por exemplo, ele nem vai deixar. Se a gente fizer aqui experience igual a alguma coisa, ele vai mostrar um erro aqui falando que a propriedade experience não pode ser atribuída porque ela é apenas leitura, ela é read-only. Então ele nem deixa a gente atribuir nada. Então se a gente rodar isso aqui agora, então vou vir aqui no terminal .NET Run, ele mostra aqui o valor total da experiência que ele foi somando conforme a gente for chamando esses métodos. E como essa propriedade experience só tem uma linha, a gente pode simplificar ela ainda para deixar ela mais legível usando o operador lambda. Eu não vou entrar em detalhe agora o que é um operador lambda, mas ao invés de dar um return experience aqui, a gente poderia fazer simplesmente igual maior, que é como se fosse uma setinha, remover o return e tirar as chaves aqui, colocando ponto e vírgula no fim, que ele também funcionaria. Ou ainda, como ele só tem o getter, a gente pode até remover esse getter e fazer
uma atribuição direta assim, ó, que a gente vai estar dizendo que a propriedade experience tem um assessor get que retorna experience. Então fica mais simplificado. E a gente pode fazer isso aqui para simplificar o assessor get do name também. A gente poderia substituir o return por um operador lambda e remover essa chave aqui, que aí ele fica mais sucinto também. E a gente pode ter o caso em que a gente queira usar uma propriedade só para computar algum valor, mesmo sem armazenar dado nenhum em algum atributo. Por exemplo, vamos modificar um pouco o nosso perfil do jogador para mostrar um cabeçalho com o nome do jogador, o level dele e uma mensagem de status escrita pelo próprio jogador. Então, para começar, vamos criar aqui uma nova propriedade chamada status. Eu vou colocar ela aqui debaixo do level. Então, a gente pode fazer public, ela vai ser string, que eu vou chamar de status, e a gente pode deixar uma implementação automática para ela. Então, vou pôr aqui getSet, porque essa propriedade ela vai poder ser alterada de qualquer forma. E aí, vamos criar uma nova propriedade aqui ainda, que vai ser uma nova forma de apresentar essas três informações de uma vez. Eu vou chamar ela aqui de public, ela vai ser uma string também. Eu vou chamar de display header, que vai ser o cabeçalho de exibição desse jogador. E aí essa propriedade ela só vai ter um assessor get, em que a gente vai computar o valor que a gente quer que ele retorne, usando os três dados que a gente quer apresentar. Vamos ver na prática aqui, ó. Então eu vou fazer um get, e a gente vai retornar uma string aqui. Essa string, a gente vai mostrar o nome do jogador. Aí, entre parênteses, a gente vai mostrar o level. Então, vou colocar aqui level. Aí, eu vou quebrar uma linha. Para isso, eu vou fazer aqui /n. Isso quebra a linha pra gente. E eu vou mostrar a mensagem de status desse jogador. Então, eu vou colocar aqui nessa linha, começando com um emoji aqui de um balãozinho, como se fosse uma mensagem do jogador, e colocar o status dele e retornar aqui. E como essa propriedade ela só tem um getter e ela só retorna um valor direto aqui, a gente ainda pode simplificar esse getter usando o operador lambda também. Então a gente poderia remover aqui essas chaves, colocar aqui o operador lambda, remover o return e colocar o valor direto aqui e remover essas chaves de baixo. Então eu mostrei dos dois jeitos só para a gente ver que tem a forma usando o assessor explicitamente, ou nesse caso, como é uma única linha, a gente pode usar um operador lambda que está fazendo exatamente a mesma coisa, só que de uma forma um pouco menos verbosa. E aí a gente pode usar essa propriedade lá no nosso programa. Então eu vou vir aqui nesse console.write e vou substituir esse trecho de cima aqui que tem o perfil do jogador para mostrar direto aquele profile.displayHeader. E aí só para ter uma separação aqui eu vou colocar uma linha também. Em seguida eu vou atribuir um valor para esse status. Então vou vir aqui profile.status. Então vamos pôr aqui como se esse jogador estivesse jogando um jogo, jogando Stardew Valley. E a gente pode vir aqui no console, vou limpar, rodar .NET Run. E a gente pode ver aqui aquela mensagem de cabeçalho que a gente formatou. Então ele mostra o nome, o level entre parênteses e a mensagem de status. E agora, para finalizar, vamos conhecer a palavra-chave field da propriedade. Essa é uma palavra-chave que permite acessarmos o campo de apoio dessa propriedade sem precisar declarar ela nós mesmos, como nós fizemos aqui com o name. Mas aí, antes da gente usar essa palavra-chave, é importante que no momento em que esse vídeo está sendo gravado, que é em abril de 2025, esse recurso field ainda é experimental e ele só está disponível a partir da versão 13 do C#, ou seja, a partir da versão do .NET 9. E por ser experimental, ele não está disponível por padrão. Então, mesmo que a gente já esteja aqui com o .NET 9, para a gente poder usar esse recurso, a gente vai ter que fazer uma configuraçãozinha aqui no nosso projeto da seguinte forma. Eu vou vir aqui em Properties, aí o arquivo .csproj do nosso projeto, ele vem um XML aqui com algumas configurações. A primeira coisa é que a gente tem que garantir que a gente está na versão 9. Então, o nosso projeto tem que estar aqui, NET 9.0. Se você tiver com alguma outra versão, mas você já tiver o .NET 9 instalado, você pode vir aqui e simplesmente alterar esse valor. Em seguida, a gente adiciona uma nova tag aqui chamada length version e a gente coloca o valor preview, que vai liberar os recursos experimentais dessa versão. E no código, a gente pode então remover esse atributo privado name que a gente estava usando como apoio para a propriedade. O assessor get, ele pode voltar com a implementação automática, só com um ponto e vírgula. E aqui no name, onde a gente fazia referência ao atributo que nós criamos, a gente substitui pela palavra-chave field.
Por trás dos panos, o próprio compilador cria para nós o atributo que nós tínhamos criado manualmente antes. E aí, usando essa palavra-chave, é a forma que ele fornece para a gente fazer acesso a esse valor. Então, se a gente vier aqui e rodar o nosso programa, a gente pode ver que ele continua funcionando normalmente. Perfeito, isso já dá uma base boa para a gente poder usar propriedades nos nossos projetos futuramente, e assim a gente conclui esse assunto e podemos partir para os exercícios e desafios dessa aula. Exercício A. Crie uma classe que represente uma pessoa. Ela deve possuir uma propriedade para o primeiro nome e uma para o sobrenome. Por fim, crie uma terceira propriedade que retorne o nome completo da pessoa. Exercício B. Crie uma classe que represente um carrinho de compras de um e-commerce. Ela deve possuir uma propriedade com a quantidade de produtos no carrinho. Ela não pode ser modificada fora da classe. Deve possuir uma propriedade com o valor total dos produtos no carrinho. Ela também não pode ser modificada fora da classe. E um método para adicionar um novo produto ao carrinho. Esse método deve receber o valor do produto como argumento e deve atualizar a quantidade e o valor total dos produtos. Exercício C. Crie uma classe que represente uma data. Ela deve possuir propriedades para armazenar dia, mês e ano, todos do tipo int. Em seguida, crie uma quarta propriedade para apresentar a data no seguinte formato de texto: dia/mês/ano, como no exemplo aqui. Aí esse exercício é dividido em mais duas etapas. Em seguida, você vai incrementar a classe de data criada acima, adicionando uma validação para as propriedades dia e mês, onde a propriedade dia aceite apenas números de 1 a 31 e a propriedade mês aceite apenas números de 1 a 12. O próximo passo, você vai incrementar essa classe de data, adicionando uma nova propriedade que apresente a data por extenso, no formato que está aqui. E aí note que o mês é representado pelo nome e não pelo número nesse caso. E por fim, o desafio dessa aula. Então, desafio A, crie uma classe que represente um e-mail. Ela deve possuir as seguintes propriedades com as seguintes regras. A propriedade username, ela representa a primeira parte do e-mail, que é o texto que vem antes do arroba, e ela deve possuir a seguinte validação. Ela precisa ter 3 caracteres ou mais, e caso o valor informado seja inválido, o valor não vai ser atribuído e uma mensagem deve ser informada no console. Outra regra é que todos os caracteres do username devem estar em letras minúsculas, então se algum caractere informado for maiúsculo, ele deve ser transformado para letra minúscula antes de fazer a atribuição. A propriedade domain, ela representa o endereço do domínio do e-mail, que é aquele gmail.com que a gente vê no final do e-mail, por exemplo, e ela deve ter a seguinte validação. O final do texto deve ser .com, .com.br ou .br, e caso o domínio não termine com um desses textos, o valor não deve ser atribuído e uma mensagem deve ser informada no console. E a parte de antes do .com, por exemplo, ela deve ter pelo menos 3 caracteres. Então, se o domínio não tiver pelo menos 3 letras antes do .com, o valor também não deve ser atribuído e uma mensagem deve ser apresentada no console. Por fim, a propriedade address, ela vai retornar o endereço de e-mail completo no formato username, @domínio, semelhante a esse exemplo, e ela deve ter uma regrinha que é, caso o username ou o domain eles não tenham valor nenhum, uma mensagem deve ser informada no console e, ao invés de retornar o e-mail formatado, vai retornar esse texto invalid email no lugar.